Críticas de Felipe Luiz deixam o futuro de Pedro incerto no Flamengo. Depois da vitória do Flamengo por 2-0 sobre o São Paulo, o que era para ser uma noite tranquila virou crise nos bastidores. Felipe Luiz detonou Pedro na coletiva pós-jogo, dizendo que o atacante não tem rendido nos treinos e demonstrou postura vergonhosa. Por isso, Pedro não foi relacionado para a partida. A crítica pública pegou mal. O staff do jogador ficou revoltado com a exposição, e representantes entraram em contato com a diretoria, mostrando insatisfação. E mais, a situação já chamou atenção no exterior. Besiktas, da Turquia, e Zenit, da Rússia, demonstraram interesse e podem formalizar propostas nos próximos dias. Agora, o futuro de Pedro no Flamengo é uma grande incógnita. Queria fazer uma pergunta para vocês aí da imprensa, flamenguistas. Vocês que estão aí, olha, o Felipe Luiz, falou a verdade, não sei o que, tal e coisa. Vamos lá. Quando que o Pedro, em um ano machucado, deixou de fazer um treinamento? Quando que o Pedro teve problemas de relacionamento em relação a tudo isso? Não sei se vocês lembram, uma semana atrás ou 10 dias atrás, o Felipe Luiz elogiando o Pedro. Depois de uma semana, mas precisou o Thiago, né? O pilhado, grande Thiago, passar a informação que teve problema de relacionamento. Aí vem, ganha o jogo do São Paulo, aí vem na coletiva e desaba de falar em relação ao Pedro. É mesmo? Tá bom, vamos ver em quem que o Flamengo vai sentir falta, do Pedro e do Felipe Luiz. Pra mim, do Pedro. Vamp, eu entendo, mas aí eu queria perguntar pra você e também já pro Bruninho, né? Que é o seguinte, mas vai ficar inviável agora o clima no Pedro no Flamengo. Mas foi o que o Felipe Luiz falou, pô. E aí eu concordo com o Felipe Luiz. Eu sempre disse isso. Se um clube quer acabar com crise, revela, porra, o que tá acontecendo. Não fica valorizando, não fica ninguém fala. Porque aí ou passa a valer a verdade do jogador, ou passa a valer a verdade da imprensa, ou passa a valer a verdade da torcida. Tem que ser exposto o que acontece, porque foi o que o Felipe Luiz falou. Expor o técnico, tudo bem. Eu posso me ferrar aqui, todo mundo me criticando porque eu não escalei o Pedro, porque o Flamengo peca às vezes em finalizações, eu tô tirando camisa 9, mas porra, eu tô lá dando treino todo dia. Tô vendo todos os jogadores se dedicando, correndo. Ele falou do GPS, né? E o cara não entregando, o cara de Miguel, porra, ele falou, a gente vai mostrar aqui já. Ele falou, beira o ridículo. Ele falou sobre o que foi o comportamento do treino, do Pedro nos treinos. Então, ele expondo isso, pronto, acaba com a torcida do Flamengo, pensando, Felipe Luiz errou, porque já estavam putos com o Boto, por ter vazado a informação. Nada perdoa o Boto por esse vazamento todo, por tudo que aconteceu, nada. E aí, outra informação aqui do pilhadinho, que agora me provocaram, meu amigo. Agora eu tô correndo atrás de tudo que é informação para dar tudo em primeira mão e eles terem que correr atrás. Porque às vezes eu tô de boa, eu falo, vai, pode apurar aí. Agora, se eu ficar com vontade, meu amigo, esquece. O presidente do Flamengo tá muito puto com o Boto. Tá puto. Tá. O BAP ficou revoltado com vazamentos de informações aí do Flamengo depois do Mundial de Clubes. Não gostou nem um pouco, se sentiu traído. Essa é a verdade. E claro que essa vitória foi importante para dar uma suavizada nisso tudo. Mas já teve um recado pro Boto, meu amigo. Ou você resolve fechar um pouquinho a boca, tá? Porque fala muito com vários jornalistas, com vários. E isso não está sendo algo levado numa boa pelo presidente, o BAP, tá? É outra informação que eu tenho. E aí eu te digo, Fabi, você foi jogador. Se você fosse jogador nessa situação, você tá no grupo do Flamengo, você ia achar legal ou não o Felipe Luiz falar o que ele falou? Porque chega uma hora que você tem que pensar que se dane o que o Pedro tá pensando. Ele não tá dando migué, ele não tá se dedicando menos do que os outros. Eu quero saber, você, jogador, tá? Aí tem um estrelão do seu time que tá dando migué. Se você vê uma coletiva desse teu treinador, você ia ficar satisfeito? Claro que ia. Ou não ia, Vamp? É bom mostrar pro torcedor, porque os caras estão ralando pra caramba pro outro ficar dando migué. Por isso que eu digo, eu sei que o Pedro pode ficar incomodado,
Mas o Felipe Luiz estava muito exposto também, Vamp. E a gente não está acostumado com isso no futebol brasileiro, mas isso acontece. O Mourinho faria isso, o Jorge Jesus fez isso com o Neymar recentemente, de certa forma. O Guardiola joga duro também quando as coisas não vão bem, critica, cobra. Enfim, se querem profissionalismo, então tem que ser profissionalismo total. Se o jogador não está correspondendo, ele chegou a falar em deboche. Gente, não é a primeira vez. Já circula na internet, recuperados, vídeos do Davi Luiz falando sobre o Pedro. Dorival, que é uma pessoa super discreta, falando sobre o Pedro, né? A maneira que ele saiu do Fluminense também, a torcida tricolor tem muita bronca por conta da forma como ele se desligou do clube. Queria sair, aí foi para Fiorentina, voltou pro Flamengo. O Flamengo queria contratar direto ao Fluminense, enfim. Já existe aí um histórico, digamos assim. Eu defendia, né, que o Felipe Luiz cumprisse aquilo que prometeu, que é encaixar o Pedro no time. Ele falou lá atrás que ia encaixar o Pedro no time, pela qualidade que ele tem como atacante, como finalizador. Mas se ele não estivesse empenhando ou disposto a cumprir as determinações do técnico, aí não dá. Não dá para um time mudar a forma de jogar, que está funcionando, também lidera o campeonato, onde se impôs. Você estava falando aí do São Paulo. O São Paulo não jogou mal porque não conseguiu. O Flamengo amassou o São Paulo. O Flamengo esganou o São Paulo. O São Paulo não conseguia ficar com a bola, passar do meio campo. Isso porque o Flamengo pressiona lá na frente muito forte. Olá, pessoal. Depois da boa vitória do Flamengo sobre o São Paulo, jogando bem por 2-0, o Felipe Luiz foi para a coletiva e deu um esclarecimento sobre a situação do Pedro, principalmente por que ele não foi relacionado. E essa coletiva foi esclarecedora, foi polêmica, mas eu achei honesta da parte do Felipe Luiz. E eu vou explicar por quê. Primeiro, assim, eu acho o Felipe Luiz um cara muito verdadeiro, muito sincero. As relações dele sempre foram boas, desde quando ele jogava. Eu acho que ele joga aberto, ele não fica inventando nada. E nesse caso do Pedro, foi o seguinte: ele mostrou na coletiva um dado científico, né? Ele deu um dado científico. O Pedro foi o pior desempenho durante a semana, durante os treinamentos, pelo GPS, aquele aparelhinho que os jogadores usam nos treinos e usam também para jogar hoje em dia, né? Que dá todos os dados de intensidade, de força e tudo mais. Então, aquele GPS mostrou para a comissão técnica que o Pedro foi o pior na intensidade, o pior no desempenho, o pior na entrega, o pior no comprometimento no treinamento. Então, cara, isso mostrou para o Felipe Luiz um certo desinteresse do Pedro nos treinamentos, uma falta de entrega, uma falta de comprometimento ali. Fora isso, tem o olhar do treinador, que ele também deixou claro na coletiva, né? Que ele viu muitas brincadeirinhas, beirou ao ridículo o comportamento do Pedro. As palavras foram duras, as palavras foram pesadas, mas eu percebi, pelo menos a sensação que eu tive é que se o Flamengo tivesse jogado mal e perdido a partida do São Paulo, ele não daria essa coletiva, porque jogaria toda a responsabilidade em cima do Pedro, em cima do comportamento ruim que o Pedro teve durante a semana. Então, como o time ganhou, ele se sentiu seguro e percebeu que nada iria cair sobre o Pedro a mais do que ele estava falando. Então, o negócio é o seguinte: ele deixou claro, ele quer o Pedro, ele gosta do futebol do Pedro, ele chamou os capitães para falar com o Pedro, na frente do Pedro, falou que não quer, né, que o Pedro saia do time, mas ele quer empenho, ele quer entrega. O Pedro é um grande centroavante, o Pedro é um ótimo jogador, foi para a última Copa do Mundo e tem todas as condições de se empenhar, de se entregar, se tiver intensidade no trabalho dele, de ir para a próxima Copa do Mundo dos Estados Unidos em 2026. Então tudo depende nesse momento do Pedro. Pelo que o Felipe Luiz falou, as portas estão abertas do Flamengo. O Felipe não quer que o Pedro saia, mas depende da entrega, do desempenho, da intensidade e de querer jogar bola e de querer treinar e jogar no Flamengo da parte do Pedro. Foi isso que eu entendi do Felipe Luiz. Foi polêmica? Foi, mas eu acho que ela foi bem honesta. E agora, torcedor, será que Pedro ainda tem espaço no Flamengo? Felipe Luiz exagerou ou fez o certo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui tem futebol raiz, meu parceiro.